Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, esses grupos de WhatsApp, né, a qual eu faço parte, se eu não me engano, de 3 grupos só. E eu estou pensando seriamente em sair desses grupos. Porque quanto mais você convive, né, com os maçons das instituições, desse sistema autocrático, você vai se afastando da verdadeira essência da maçonaria. Eu não sei se é um sistema que está sendo organizado, se é de forma consciente, ou se é, de certa forma, involuntário, ou seja, estão colocando a própria natureza, né, as suas próprias convicções dentro do sistema institucional. Que isso é normal, que isso é notório, que isso devera acontecer. Por quê? Porque a maçonaria hoje, como instituições, né, como denominações, elas estão perdendo totalmente o vínculo com a tradição. Eu já falei isso aqui, que as instituições maçônicas elas estão se distanciando de fato do que consiste a maçonaria como tradição iniciática. E isso nós estamos vendo notoriamente na mente dos maçons de hoje, maçons de 5 anos, 10 anos, né? Nós estamos percebendo na vivência desses maçons, porque eles estão sendo levados a esse condicionamento denominacional. Estão saindo do processo de fato do que consiste a maçonaria como escola de tradição iniciática e estão pertencendo a um sistema denominacional, a um sistema puramente, digamos assim, religioso. Mesmo, olha só o que eu vou te dizer para você, mesmo que essas religiões, essas instituições que se dizem ser maçonaria, elas se apresentam como não religião, né? É um direito, mesmo que as suas constituições, os seus regimentos, seus contratos sociais se apresente para os seus associados e para o não maçom que não é uma religião, mas em vivência real, estão vivendo como uma religião. Fato é que permita-me trazer a vocês um diálogo que ocorrera ontem entre eu e alguns irmãos do grupo. E que em um dado momento o irmão fez uma pergunta tradicional da maçonaria, tradicional, que todos os maçons, né, principalmente os antigos maçons de 30, 40 anos, são esses que ainda defendem essa ideia. Veja bem o que eu vou te apresentar, pessoal. Veja bem. Que defende essa ideia, né, que uma vez que você inicia na maçonaria, você é maçom. Não importa o estado que você se encontre depois. Não importa o estado que você se encontre depois. Mas se você passou pelo processo iniciático da transmissão de áurea catena, você é maçom. Não é isso que nós escutamos dos nossos pais maçônicos? Não é isso quando você se depara, você encontra um maçom que não esteja ativo, né, que não esteja nos trabalhos ritualísticos, mas você não considera ele como maçom? Isso quando nós estamos falando de maçons de 20 anos, maçons de 30 anos atrás, etc. Só o que está acontecendo nessa modernidade da maçonaria, nessa doutrinação contemporânea da atual maçonaria institucional, que está se transformando de fato em denominações, perdendo o processo iniciático, saindo do que consiste a tradição maçônica para um processo totalmente denominacional e religioso.
Veja bem o que eu vou te falar e o que eu estou tentando transmitir para você. Então, houve um irmão que defendeu a ideia de que não é simplesmente o processo iniciático que faz desse indivíduo ser maçom. Veja bem o que ele apresentou. Ainda bem que ele foi muito feliz quando ele disse que é a ideia dele. É o que ele pensa. É a narrativa do mesmo. Só que ele, de certa forma, defendendo essa narrativa, que não é somente dele, que está sendo comum, que eu não ouvi somente dele, eu estou vendo que é uma questão já coletiva, já vi de muitos maçons defender essa ideia, principalmente maçons que pertencem a essa classe denominacional, que são os irmãos das grandes lojas estaduais. Parece que eles estão tendo um senso comum, porque quem defende a ideia de uma vez iniciado para sempre, são os irmãos do Grande Oriente do Brasil, das potências mais antigas. Já os irmãos das grandes lojas, né, estaduais, está sendo comum a defesa dessa questão de permanência, da permanência do maçom para que ele se denomine maçom de fato. Vamos ser mais claro dentro dessa, vou ser mais pedagógico para você. Então ele disse o seguinte, olha, tudo bem, o cara foi iniciado, ele se tornou maçom, mas é necessário que ele permaneça nos estudos, na busca da luz, na convivência na loja, para que ele permaneça maçom. Porque se ele deixar essa vivência, né, da loja, ele poderá perder a prerrogativa de maçom. Ou seja, ele quis dizer nas entrelinhas e em claras palavras que para ele o maçom é aquele que está permanentemente, constante, por toda a sua existência telúrica, vivendo de acordo com o que consiste as regras internas da sua instituição. Isso é o que? Transformou-se a maçonaria, aliás, a sua instituição, em um processo de ligação. O que é ligação? O que é religare, se não a religião? A partir do momento que você diz que a permanência desse indivíduo nos trabalhos litúrgicos, ritualísticos e dos ensinamentos apresentados pelaquela instituição vai te fazer a permanência do que consiste o direito de se dizer maçom, é o mesmo que o que a gente costuma ouvir e é costumeiro dizer que fora da igreja não há salvação. Então, para esses maçons, que é comum, é uma forma coletiva, principalmente maçons denominacionais das grandes lojas estaduais, estão querendo aplicar essa ideia totalmente religiosa dentro dos princípios do que consiste a maçonaria como escola de tradição iniciática. Quando eu falo que essas instituições denominacionais com gramatura, grandes lojas estaduais, são seitas maçônicas, são religiões maçônicas, você me ignora. Porque o que está sendo visto pelos frutos demonstrados por esses maçons institucionais é isso. Estão mostrando, estão querendo convencer, se estão querendo convencer os maçons de outras denominações maçônicas, imagina os maçons que se iniciam nessas instituições, como eles estão sendo levados à doutrinação. Foi aí onde eu entrei e eu disse algo bastante relevante quando me fizeram uma pergunta bastante direta, dizendo que eu tenho um espírito revoltoso contra as instituições maçônicas. Eu disse sim, meus irmãos, eu tenho, porque dentro do que estamos vivendo, dentro do que está acontecendo, pelos frutos vistos, eu tenho que me tornar de fato uma pessoa rebelde contra esse sistema institucional, contra esse sistema altamente falacioso, que fala algo, mas não é verdadeiro. E aí eu disse, olha, a minha luta deixei bem claro, e vou deixar bem claro aqui no meu áudio, a minha luta é fazer que você, que não é maçom,
não seja enganado pelos sistemas denominacionais religiosos que hoje se diz ser maçonaria. Porque senão você vai se tornar não diferente do que você é. Se você for um indivíduo de uma eclésia, de uma igreja protestante, você não vai achar diferença dentro do sistema religioso maçônico, dessas denominações que se diz ser maçonaria, que estão pregando que a permanência desses indivíduos dentro dessa instituição que vai fazer com que eles se tornem maçons. Isso é mentira, isso deve ser falado, isso deve ser desmistificado, isso deve ser combatido. Porque uma vez que você é iniciado, uma vez que você é envolvido dentro da transmissão de áurea catena, que você recebeu por esse processo iniciático, você é maçom. Não importa o teu comportamento social. Não, infelizmente, eu queria que todos os maçons fossem Jesus Cristo. Todos os maçons fossem o apóstolo Paulo, fossem a Madre Teresa de Calcutá. Eu queria, mas eu não posso tirar o teu direito. Eu não posso fazer uma criança voltar ao ventre novamente depois que ela nasce. Eu não posso impedir isso. Eu não posso fazer isso, infelizmente. Eu não vou agora querer que você se transforme em uma pessoa que você não é, por meio de uma doutrinação, por meio de uma ligação, por meio de uma religião. Então o que estão fazendo? Estão iniciando os caras e estão dizendo que agora eles só vão ser maçom, permanecer maçom, se ele permanecer dentro da doutrinação do que consiste o sistema doutrinário das instituições. E isso sem falar que só é permitido a tua permanência para que você possa alcançar as doutrinas ali aplicadas pelo sistema institucional se você manter os seus pagamentos. Se você manter os seus pagamentos. Para que você alcance de fato a titularidade de vivência maçônica e que você se diga ser maçom, é necessário que você mantenha por toda a tua vida os pagamentos dentro da tua instituição. Então, a partir do momento que você deixar a tua instituição, a tua denominação, por meio de pagamentos, então você perdeu a questão da vivência. Ou seja, você não é maçom. Porque você, para esses protagonistas, você só é visto como maçom se você estiver na permanência. A igreja tem mais valor. A igreja tem mais valor do que a maçonaria. Pelo menos a igreja está pregando salvação, diz que a salvação, não existe salvação fora da igreja, mas o adepto não tem obrigação de permanecer dentro da igreja por meio de pagamentos obrigatórios. Ele é levado a acreditar dentro da doutrina a voluntariedade de dar o seu dízimo, de dar a sua oferta e etc. Mas na maçonaria agora, para você ser maçom, para você ser salvo, digamos assim, de certa forma, não salvação no sentido de uma vida eterna, mas para que você tenha a prerrogativa de se denominar maçom, você tem que permanecer com teus pagamentos em dia pela fala desses protagonistas. Então, não ignore quando eu digo que vocês dizem para o mundo, dizem para as pessoas que vocês não são uma denominação religiosa, que vocês não são uma seita, mas quando o indivíduo lá chega, vai ouvir isso. Fora da maçonaria denominacional, institucional, você não é maçom. Eu já ouvi de tudo. E aí eu disse o seguinte, meu irmão, uma vez iniciado, sempre iniciado. E eu digo para você, sabe onde está a iniciação? Fora da denominação. É fora da denominação que está a verdadeira iniciação maçônica. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Só que eu disse assim, fora da maçonaria, a salvação. Denominacional, institucional. Te amo sem te conhecer.